Como a Alemanha caiu no nazismo. Em 1933, a Alemanha entregou o poder a um homem que prometia salvar o país. Poucos anos depois, o mundo inteiro estaria em guerra. Mas como isso aconteceu? Como uma das nações mais avançadas da Europa mergulhou em um dos períodos mais sombrios da história da humanidade? Para entender isso, precisamos voltar ao fim da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial deixou a Alemanha completamente devastada. Milhões de soldados haviam morrido. A economia estava destruída. O país enfrentava fome, desemprego e revolta popular. Além disso, o Tratado de Versalhes impôs punições severas à Alemanha. O país perdeu territórios, foi obrigado a reduzir drasticamente seu exército e ainda precisou pagar enormes indenizações pela guerra. Muitos alemães sentiram aquilo como uma humilhação nacional. Nas ruas, a situação piorava a cada ano. A inflação saiu do controle. O dinheiro praticamente perdeu valor. Famílias precisavam carregar sacolas cheias de notas apenas para comprar comida. A população começou a perder a confiança no governo, e foi nesse cenário de crise, medo e revolta que um homem começou a chamar a atenção. Seu nome era Adolf Hitler. Hitler era um ex-soldado da Primeira Guerra Mundial. Com discursos agressivos e extremamente nacionalistas, ele prometia restaurar o orgulho da Alemanha. Ele dizia que o país havia sido traído, culpava políticos, minorias e principalmente os judeus pela crise alemã. Suas falas eram carregadas de emoção, raiva e promessas de mudança. E aos poucos, milhões de pessoas começaram a ouvi-lo. Enquanto a economia piorava e o desemprego aumentava, o Partido Nazista crescia rapidamente. A crise de 1929 tornou tudo ainda pior. Empresas quebraram, o desemprego explodiu, o medo tomou conta da população e, em momentos de desespero, muitas pessoas passam a procurar líderes que prometem soluções rápidas. Foi exatamente isso que aconteceu. Em janeiro de 1933, Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. Muitos políticos acreditavam que conseguiriam controlá-lo, mas estavam completamente errados. Poucas semanas depois, um acontecimento mudaria o país para sempre. O parlamento alemão, conhecido como Reichstag, pegou fogo. O governo nazista rapidamente culpou os comunistas pelo ataque. Usando o medo da população, Hitler convenceu o governo a aprovar medidas de emergência. Direitos civis foram suspensos. A liberdade de imprensa começou a desaparecer. Opositores políticos passaram a ser perseguidos e o medo começou a dominar a Alemanha. Pouco tempo depois, Hitler recebeu poderes praticamente absolutos através da chamada Lei de Plenos Poderes. Na prática, a democracia alemã estava acabando. Com o poder em mãos, o governo nazista começou a controlar praticamente todos os aspectos da vida na Alemanha. A propaganda estava em todos os lugares: rádios, filmes, escolas, jornais, cartazes. Tudo era usado para fortalecer a imagem de Hitler e convencer a população de que o regime nazista estava salvando o país. Ao mesmo tempo, opositores desapareciam. Jornais críticos eram fechados, livros considerados perigosos eram queimados publicamente, e os judeus começaram a perder direitos básicos, o medo crescia cada vez mais. Mas enquanto isso acontecia, parte da população apoiava o governo. A economia começou a apresentar sinais de recuperação. Grandes obras públicas foram iniciadas, o desemprego diminuiu, e o exército alemão começou a crescer novamente. Para muitos alemães, parecia que o país finalmente estava voltando a ser forte. Mas por trás daquela recuperação existia algo muito maior sendo preparado: uma guerra. Durante os anos seguintes, Hitler expandiu rapidamente o poder militar da Alemanha. Tanques começaram a ser produzidos em grande escala. Aviões de guerra enchiam os céus. Milhares de soldados eram treinados. Desfiles militares gigantescos mostravam ao mundo a força do novo exército alemão. Enquanto isso, o governo nazista continuava espalhando propaganda nacionalista e incentivando a ideia de superioridade racial. A tensão na Europa aumentava, mas muitos países ainda acreditavam que seria possível evitar um novo conflito mundial. Eles estavam errados. Em setembro de 1939, tropas alemãs invadiram a Polônia. Foi o início da World War II. O conflito rapidamente se espalhou pela Europa. Milhões de pessoas morreriam nos anos seguintes. Cidades inteiras seriam destruídas
e o mundo descobriria os horrores do Holocausto. Tudo isso começou anos antes, quando uma população em crise decidiu entregar poder absoluto a um homem que prometia salvar o país. A história da Alemanha nazista não é apenas sobre guerra, ela também é um alerta, um lembrete de como crises econômicas, medo, propaganda e extremismo podem transformar completamente uma sociedade. E talvez essa seja uma das maiores lições da história. Democracias raramente acabam de uma vez. Às vezes, elas desaparecem aos poucos,